Bom, e hoje vocês vão conhecer ele, que é esposo da Miriam, pai da Vitória, Júlia, Lívia, formado em psicologia, teologia, também mestre na área de teologia, professor, pastor. Rapaz, muita coisa, hein, meu irmão? Jailton Cruz dos Santos. Então recebam com muito carinho esse entrevistado que baterá um papo aqui conosco sobre a sua história e muitas coisas que estão para acontecer aí. Meu irmão, agradeço mais uma vez você aceitar esse convite para esse bate-papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade imensa de poder estar aqui com vocês, né? E de poder estar colaborando, contribuindo aqui para esse programa e para o assunto, o tema tão importante que será abordado aqui também, viu? Já de antemão, eu adianto para vocês que o nosso irmão Jailton, ele participará no próximo sábado, dia 6, do Diretamente Podcast, um especial Setembro Amarelo, que fala sobre um assunto muito importante para todos vocês, tá? Para todos nós, na verdade, como sociedade, porque muitas pessoas, eu não, se falar o nome, o youtuber derruba, né? Mas muitas pessoas estão tirando a sua própria vida, estão com esse vazio muito grande, então é importante conversar com um profissional da psicologia e também um profissional de Deus, um profissional da palavra de Deus. Então é importante. O que veio primeiro, a psicologia ou a teologia, meu irmão? Primeiro veio a teologia, porque é algo que eu sempre sonhava em fazer, né? E para contribuir também com a comunidade, com a igreja onde eu congrego e também poder auxiliar os irmãos no conhecimento da palavra. Então, primeiro veio a teologia, né? E aí, logo depois, também a ideia era se apaixonar por algo que eu pudesse fazer para o resto da minha vida. E eu me apaixonei, então a psicologia, ela me abraçou, e hoje eu faço os atendimentos, dou palestras e, com certeza, contribuindo aí também para uma sociedade melhor e um conhecimento mais amplo sobre as questões do sofrimento psicológico, né? Bom, e aí eu deixo a primeira pergunta, porque estudei um pouco de psicologia também, em função da minha área de atuação, e até onde eu estudei, a psicologia tem muito da questão antropocêntrica, do estudo do homem, o estudo da mente do homem, e assim vai. Já a teologia, por ser o estudo de Deus, também tem um aspecto espiritual. E tem muitas pessoas que acreditam que um cristão na psicologia não encaixa bem, e você fala que se apaixonou pela psicologia. Conta um pouco aí dessa questão do dilema cristão numa arte, numa ciência como a psicologia. É bem bacana a gente falar um pouquinho sobre esse dilema, né? Porque é algo que hoje na universidade nós temos. É até curioso, Samuel, porque durante o meu período de universitário, eu tive um parceiro, vamos dizer assim, de estudo, né? Que era um padre, por incrível que pareça, né? Então, hoje nas universidades nós temos muitos cristãos que estão procurando fazer a área da saúde, né? Procurando entender melhor as questões de ordem psicológica, de ordem da medicina também, porque nós sabemos que o cristão, ao longo do tempo, ele foi deixando de lado essa questão, né? E aí, atribuindo isso mais a questões de pessoas, vamos dizer assim, que levavam os seus filhos para uma universidade, e chegando nessa universidade, esses filhos cristãos, que outrora eram cristãos, pudessem perder a essência do cristianismo. E, na verdade, a gente sabe que a universidade hoje, ela é uma instituição que ela é aberta, né? Então, assim, eles respeitam a nossa escolha como cristão. Tem ali algumas divergências, né? Por conta da ciência em si, mas ao escolher a psicologia, eu me identifiquei mais por conta de que eu entendo que entender sobre a teologia, sobre o que Deus se revelou, a forma como ele se revelou, e entender como o ser humano ele pode correlacionar a sua formação, a sua maneira de lidar com as questões do dia a dia, da vida, né? E unir as duas coisas faria toda a diferença
para a sociedade pós-moderna em que vivemos hoje, né? Então, de fato, foi algo que eu uni o útil ao agradável. Claro que a gente sofre um pouco de preconceito, né? Não tem jeito, a gente sofre um pouquinho de preconceito, mas a ideia é que a teologia, sem a ciência, a teologia é como se ela tivesse faltando algo. E a psicologia, sem a teologia, também é como se ela também tivesse faltando algo. Então, uma complementa a outra nos campos do conhecimento. Interessante essa abordagem, porque quando nós estudamos até a tríade da qualidade de vida, nós temos ali, né, a mente e o espírito, a mente e a alma correlacionadas e formando o que nós conhecemos como inteligência. Muitos de vocês ouvem falar bastante da inteligência emocional, que é justamente essa correlação entre a mente e o espírito, né? O espírito da pessoa. E a teologia, né, trabalha muito com essa questão da alma. E, de fato, existe esse certo dilema, né? Parece que a alma está equidistante da psique, sendo que o homem também é uma criação de Deus, né? Verdade, fato. Hoje é tão provado que a psicologia hoje ela entende o ser humano como biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Porque ele entende que não tem como o ser humano deixar de lado a sua espiritualidade, que a espiritualidade também faz parte do ser humano. Então, o biológico, ele responde ao psicológico, ou o psicológico responde ao biológico, né? Onde o social interage com o ser humano e o ser humano interage com o social, mas o espiritual não pode também ser deixado de lado, porque já existe estudos científicos que provam que no momento em que um indivíduo ele passa a exercer a sua fé, ele tem mais probabilidade e chance de ter melhoras no seu sofrimento psicológico, né? Inclusive com estudos apontando para a oração, por incrível que pareça, Samuel, para a oração, e aonde estudo de imagens mostra que áreas do cérebro, no momento da oração, elas são estimuladas, trazendo uma sensação de resiliência, de formas da pessoa se reinventar, de ter mais foco e de até acreditar melhor no seu futuro, planejar melhor o seu futuro, né? E não de ficar ali numa situação depressiva, ansiosa. Então, tem um efeito. E esse efeito está sendo estudado hoje pela ciência, né? A neuropsicologia, ela também prova isso, que ao estudar a mente, o cérebro, a gente consegue ver por estudos de imagens que a oração, ela traz esse benefício para a pessoa, o sujeito, o indivíduo em si. Diante, então, de uma situação que a pessoa está vivendo, existe a indicação, né? Alguns já olham e falam, opa, você precisa de um psicólogo. Aí o outro já fala, não, você precisa orar mais. Então, fica o radicalismo de vários aspectos, né? Então, alguns falam, opa, você está desse jeito por falta de oração. O outro fala, você está desse jeito porque você não procurou o profissional. Então, a sua defesa é da importância de ambos aspectos. Exatamente, de ambos aspectos, né? Eu acredito que o profissional da saúde, ele está aí para auxiliar na parte da ciência, trazendo conhecimento, trazendo ali, né, estratégia para que o sujeito ele consiga identificar ali junto, né, colaborativo com o profissional, psicólogo, né, identificar algum sofrimento psicológico, mas também a espiritualidade ela auxilia também de uma forma terapêutica, aonde a ausência da oração, né, talvez faria com que o indivíduo ele não consiga ter um resultado tão satisfatório quanto aquele que ora, né, ou aquele que procura um profissional da saúde também. Então, a ausência de não procurar, né, o fato de uma pessoa não procurar um profissional da saúde mental também faz com que a sua situação possa se agravar. Então, acho que as duas coisas elas andam junto. E tem uma situação também que eu ouvi falar,
né, de preconceito com psicólogos que professam a fé cristã. Porque você tem aquela questão, eu vou lá naquele psicólogo, o pastor, ele vai me indicar ir para a igreja e orar. Eu quero um outro tipo de tratativa. Novamente, o radicalismo presente para subjugar um profissional pela sua fé. Você já passou por isso? Ainda não passei por isso, mas já tive várias perguntas acerca disso, né? Será que ao me consultar com você, você vai sugerir durante as sessões de terapia que eu faça uso da Bíblia Sagrada, que eu faça leituras da Bíblia Sagrada como forma terapêutica também? E não é bem assim, né? A gente sempre respeita como ética profissional, inclusive pelo CRP, né? A gente somos recomendados a sempre respeitar a vontade do paciente. Se ele te der uma abertura, se ele nos traz uma abertura aonde nós podemos ali comentar coisas de ordem espirituais, nós também faremos como forma terapêutica, né? Mas nunca tentando convencê-lo a se tornar um evangélico, a propor para que a melhoria do seu sofrimento psicológico está relacionada ao fato dele ter que seguir uma doutrina, ler a Bíblia constantemente, ou até jejuar ou orar, que são questões de ordem espiritual, né? Então, tudo isso numa sessão de terapia não é algo comum, né? Nós só fazemos caso o paciente nos dê essa abertura. Perfeito. Inclusive, como foi falado aqui no início, no próximo sábado, dia 6, terá um podcast exclusivo para tratar sobre a questão de pessoas que retiram ou têm o desejo de retirar a sua vida, muitas vezes em função do sentimento de vazio existencial, aquelas pessoas que perdem a esperança na vida, perdem a esperança em tudo, inclusive na possibilidade de um Deus. E parece ser algo muito presente na sociedade atual, de ser muito autossuficiente. E nessa questão de autossuficiência, a pessoa começa a perceber que o homem ele tem as suas limitações. E aí eu peço para que você deixe o seu lado psicólogo um pouco de lado, para trazer um pouco do lado do pastor, porque nós estamos diante de uma sociedade doente também no que diz respeito à alma. Sim, fato, né? Acho que é uma realidade, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de teologia que Deus ele nos fez com um buraco, vamos dizer assim, né? Só para parafrasear, né? Esse buraco, essa ausência, né, que nós sentimos de tudo, só é preenchido por aquele que nos criou. Não tem como nós sermos construídos por Deus, criados por Deus, e não mantermos um relacionamento ativo com quem nos criou. Então a sociedade ela busca esse relacionamento nas drogas, busca esse relacionamento no álcool, busca esse relacionamento na prostituição, essa ausência desse relacionamento, busca em tantas coisas na vida, se esquecendo de que essa ausência que existe em nós só pode ser preenchido com Deus. Somente Ele pode preencher esse buraco existencial que ele já nos fez dessa forma. Tão provado que todas as civilizações sempre foram voltadas a um tipo de adoração, né? A um Deus que eles talvez procuram se relacionar. Todas as civilizações. É indiscutível, né? Então negar a existência desse Criador e de que só Ele pode me preencher faz com que você procure preencher esse espaço de qualquer outra forma. E quando você preenche esse espaço de qualquer outra forma, certamente você vai incorrer aí no risco de não ter a sua vida plena e sentir esse vazio, e ao sentir esse vazio, você vai fazer com o que muitos fazem por aí, que é procurar tirar a própria vida. Eu sempre deixei muito claro, aqui nesse programa, nas minhas redes sociais, eu sempre deixei muito claro. Nunca escondi que você está diante de uma pessoa que professa a fé cristã.
tá? Sendo assim, eu preciso deixar de forma muito clara e não esconder esse lado, porque ao mesmo tempo e eu passo por esse dilema também, porque como cristão, nós acreditamos no Criador, mas como cientista, nós precisamos olhar para a razão, né? E de certa maneira nós continuamos naquele dilema do iluminismo, né? Que olhou para trás num período dominado pela filosofia cristã e tudo mais e falou, opa, isso é o período das trevas, agora é a luz, agora é o iluminismo. Sendo que quando os cristãos olham para o período do iluminismo, falam, opa, ali tinha muito homem, mas tinha ausência da luz da palavra, que é aquela que está descrita em 119 de Salmo, verso 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para o antropocêntrico, a luz de Platão era o conhecimento. Para o cristão, a luz que descrita na caverna de Platão é a palavra de Deus. Então, trabalhar com esse dilema não é caminho fácil, né? E tratar dessa forma não é um caminho fácil. Então, quando você tem um profissional da psicologia falando, opa, uma situação não elimina a outra. O cuidado com a nossa psique não elimina a necessidade do homem em buscar preencher esse vazio espiritual que todos nós temos. Não adianta, todos nós temos. E por isso eu gostaria de perguntar para ti, nas duas situações, você já presenciou pessoas que tiveram, né, uma melhora muito grande a partir da psicologia e pessoas que tiveram uma melhora muito grande a partir do evangelho. Situações, exemplo, que você poderia trazer como inspiração para quem está nos acompanhando. Legal. Os exemplos são variados, né? Então, existe sim pessoas que têm uma evolução significativa, né, procurando um profissional da área da saúde, porque ele vai trabalhar questões relacionadas a traumas, relacionada a algo que ocorreu na vida da pessoa e que ela não soube lidar, relacionada à personalidade, à construção dessa personalidade, desse eu, do self, né? Como Freud já falava, né? A questão do caráter. Então nós vamos trabalhando questões em que a pessoa ao longo do tempo não foi sabendo lidar com essas questões desde a sua infância, da fase da adolescência até a fase da juventude, aonde por N motivos ela acaba tendo comportamentos que afetam, né, as suas escolhas e as suas decisões, né? E aí, com a psicologia, a gente consegue trabalhar essas questões, né? Então, são vários exemplos. Mas a espiritualidade também. Então, existem pessoas que tantos testemunhos que nós ouvimos, né, de pessoas que abandonaram as drogas, que não são mais prostitutas ou prostitutos, pessoas que hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, que servem a Deus com as suas famílias, constituíram famílias e sempre mostrando aquilo que Deus nos fez, né? Qual é o principal motivo que Deus criou o ser humano, né? Eu costumo sempre ter esse olhar mais amplo. Deus nos construiu para que a glória dele fosse propagada por meio das nossas ações. Então, o indivíduo que ele aceita que o seu Criador é uma pessoa que possa conduzi-lo nessa jornada da vida e que fazer com que esse Criador seja adorado por meio das suas ações, é um testemunho vivo, né? Então esse testemunho vivo fala mais do que palavras. Então nós temos exemplos de pessoas que, por conta da sua espiritualidade, refletem um caráter ilibado, um caráter não corrupto, um caráter de uma pessoa sábia, de uma pessoa que sabe fazer as suas decisões corretamente, sem prejudicar o outro, porque o foco do evangelho sempre vai ser o horizontal, né? A adoração, ela acontece, Samuel, né, de duas formas. Enquanto eu tenho adoração na vertical, a adoração na horizontal, ela vai fluir naturalmente. Então, esses são esses exemplos que a gente consegue trazer, né? Pessoas que, por meio da psicologia, são curadas, transformadas, e os seus sofrimentos psicológicos são acentuados, né? Ou até mesmo eliminados, e pessoas que também, por meio da fé cristã, elas têm sua vida
totalmente transformadas. Eu acredito que a principal reflexão dessa conversa que nós estamos hoje, né, vamos dizer assim, duas pessoas que trabalham, manejam a ciência, mas também aqui um profissional, né, e dois cristãos que também confiam no trabalhar da palavra de Deus, nessa palavra transformadora para o remédio para qualquer dor. Nós cremos fielmente nisso. Então, o que se pode tirar dessa conversa nossa inicial, porque continua no próximo dia 6, num podcast de 1 hora, que aí sim poderemos falar de muitos assuntos, mas o que pode se tirar como principal ensinamento? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos dos profissionais da saúde que cuidam da nossa mente, mas para os cristãos precisam este sim conhece o poder de uma luz que ilumina e tira tudo quanto é coisa ruim da nossa vida, que é a luz da palavra de Deus, que é o instrumento da teologia, né? Desse trabalho, desse estudo da palavra de Deus. Então, terão outros momentos, com certeza, que eu vou convidar o nosso irmão, amigo, psicólogo aqui, Jailton, para a gente conversar um pouco mais. Tem um assunto que tem me trazido muita vontade de falar, que é dessa questão da formação de caráter com as crianças. Tem muitos pais nos ouvindo que não têm ideia. Cientificamente falando, o caráter é constituído até aproximadamente uns 8 anos de idade. Aproximadamente uns 8 anos de idade. A ausência de pais, a ausência de uma casa estruturada faz muita diferença na formação de caráter dessa criança. E vamos lembrar de uma coisa: a personalidade é formada em cima do caráter. Se a base familiar não tiver firme, fincada numa rocha, a tendência desse adolescente é ter problemas de personalidade, que nós estamos tendo muito nas escolas. Nós precisamos ter esse chamado, inclusive para os irmãos cristãos. Nós precisamos ter esse chamado, porque tem coisas que são de plantio nosso. Exatamente, Samuel. Inclusive, é um tema bastante polêmico, né? Porque hoje a gente sabe o quanto a escola ela tem um papel importante na vida dos nossos filhos, né? Em instruí-los, mas também tem tido aí, né? Ultimamente, né? Um papel de educá-los de maneira livre, como se nossos filhos, pudessem escolher de que maneira eles podem viver sem o consentimento dos pais ou sem a base em que nós, cristãos, colocamos na vida dos nossos filhos, né? Então nós sabemos que existe, de fato, aí uma agenda global dizendo que a criança, o adolescente, ele pode ser o que ele quiser, inclusive um animal, né? E a gente sabe que nós estamos vendo coisas bizarras, né, Samuel? Hoje, pelas redes sociais, na internet, no YouTube, enfim, de adolescentes e jovens querendo ser cachorro, querendo ser vaca, qualquer tipo de animal. E nós sabemos que isso é totalmente contrário àquilo que Deus criou. Deus não nos criou para ser inferior, nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Perfeito, meu irmão. Mais uma vez, que Deus abençoe. Como foi falado para vocês, essa é só uma conversa introdutória. Não perca, sábado que vem, diretamente podcast. Eu vou deixar o link aqui para vocês estarem ligados conosco lá no podcast que eu faço parte. E nosso irmão aqui, psicólogo Jailton, mestre em teologia, professor da área, conhece demais. Tem muito a nos ensinar lá também. Que Deus os abençoe. Suas últimas palavras, meu irmão. Quero agradecer a todos, né? E muito importante poder estar aqui, Samuel. Obrigado pelo convite e esperamos você no próximo podcast. É isso, meus irmãos. Até lá, até mais, meus irmãos. Olha que legal. É isso, pessoal. Até a próxima. Sábado que vem eu conto com vocês, tanto no Diretamente Podcast, quanto também no nosso programa Fala Professor. Que Deus os abençoe e até mais. Tchau, tchau.